cláusulas abusivas e desvantajosas, normalmente o produtor tem um conhecimento que já sabe que em outras situações que aconteceram com outros produtores, então ele precisa ficar sempre atento nessas relações contratuais. E aonde que normalmente aparecem essas cláusulas? Aparecem numa posição unilateral em que normalmente o comprador tende a querer impor essa condição ao vendedor, ao produtor. Então, por exemplo, uma multa excessiva, uma multa de 40%, 50% de um preço do contrato, é uma multa abusiva, uma multa que normalmente não se aplica nas relações comerciais. Uma cláusula de eleição de foro num foro internacional, por exemplo, eleger uma lei inglesa ou um foro inglês para discutir esses contratos. Isso é algo que também tem que ser negociado, não pode ser aceito ou imposto pelo comprador, porque gera uma desvantagem de relação de discussão jurídica muito grande. Então essas cláusulas que podem talvez ser abusivas, o produtor tem que ter calma, negociar, sentar na mesa com os compradores e tentar fazer uma melhor forma possível. Talvez não uma situação tão extrema ao comprador, não ao vendedor, tentar chegar a um denominador comum e negociar de uma forma correta. Essa cláusula, de foro ou arbitragem é a cláusula que normalmente é a última a ser discutida no contrato. Normalmente há uma discussão entre qual foro judicial. Então, normalmente o produtor quer o foro local da sua produção, normalmente o comprador quer um foro de uma capital, de uma localidade que não seja o local da produção. Então, esse é o primeiro embate que tem entre produtor e comprador. O segundo embate é a inclusão de cláusula arbitral, a inclusão de tentar tirar uma discussão que pode ser levada ao judiciário e levar essa discussão para um meio arbitral, que é o meio privado de solução de conflitos. E aí, novamente, o produtor precisa entender qual que é essa solução de conflitos privados e entender qual a câmara arbitral que ele vai escolher. Mas o produtor sempre tem que prestar atenção se é eleito o foro judicial ou se é eleito o foro arbitral para a solução de conflitos do seu contrato. Bom, e para concluir, novamente, dar essa sugestão e recomendação aos produtores da importância de se discutir as cláusulas contratuais, de formalizar um contrato por escrito e que contenha todos esses ambientes, essas questões importantes ao produtor rural. Não deixe de negociar, não deixe de sentar na mesa, não deixe de colocar os seus pontos importantes, porque o momento exato de se lavrar esse contrato, de se negociar, é quando se faz a formalização do contrato. Então esse é o momento que esse contrato vai fazer a lei entre as partes. Então é muito importante que o produtor fique muito atento a essa situação.